Pode Ser Humano começando aí na sua telinha ou no seu tocador de áudio. Hoje o Pode Ser Humano tá super mega especial. Eu acho que você vai amar. Olha, tá bombando, o assunto vai render muito. Tô super animada. Não vou contar ainda quem é nosso convidado especial. Mas você sabe que o Pode Ser Humano é um projeto para trazer... Um projeto do Projeto Humanize, sem ser repetitiva, para trazer humanização para dentro das empresas, gente. Esse aqui é o nosso objetivo principal. Humanização nos relacionamentos, que é a coisa mais primordial. A gente passa muito tempo dentro da empresa, então tem que ser bom, e ser bom produz muito efeito para as empresas também. O canal Humanize, o projeto Humanize, é uma iniciativa da Best Homenagens. E agora vou começar e vou contar. Antes disso, tem que falar sobre a minha autodescrição. Viviane Dobelin, profissional de RH. Eu tenho 1,57 m, cabelo pretinho e sou uma mulher branca. E eu tenho aqui comigo hoje, com muito prazer, a Gabriela Augusto. Gabriela, muito bem-vinda aqui no nosso Pode Ser Humano. Muito obrigada pelo convite. E, bom, fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher trans, além de trans, sou uma mulher negra. E uma mulher negra de pele clara. Hoje eu estou usando cabelo Black Power, brincos de argola prateados, batom vermelho, uma blusa branca e uma calça vermelha. Muito bom. Gente, Gabriela Augusto, ela veio trazer um tema, ela já começou falando um pedaço desse tema, que ela já começou dizendo que ela é uma mulher trans, né, Gabi? Claro que isso é só um pedacinho do que você é. E eu vou contar aqui para o pessoal que a Gabriela Augusto, ela é bacharel em Direito pela PUC. Ela é diretora e fundadora da Transcendemos Consultoria. Nós vamos conversar sobre a Transcendemos, Gabi. Ela já desenvolveu e implementou projetos relacionados à diversidade e inclusão em grandes organizações. Cirela, Kraft, Arcor. Olha só, em 2020 foi eleita Top Voice do LinkedIn e recebeu o prêmio LGBTQI, aqui não tem que amar, mas Achievement Award da McKinsey e companhia. E em 2021, gente, é muito prêmio aqui, recebeu o selo da Forbes 30 e da Mulheres de Impacto da Bloomberg Linha. Respirei. Ô, louco, que mini bio é essa, que é bem grandona, Gabi? Fico até sem jeito. Não tem que ficar, não. Isso aqui foi você que fez, conquistou e muito bem, parabéns. Nossa, que bacana tudo isso aqui que você trouxe pra gente. Você já traz na mochila para esse momento aqui que a gente vai conversar. Eu acho que nós, mulheres, precisamos ocupar esses espaços. A gente precisa, de alguma forma, liderar essa mudança. Sim. Gabi, hoje de manhã estava vindo... Hoje saiu essa semana que a gente está gravando. Eu vou acabar contando porque acho que não tem como falar. Essa semana é a semana que a gente está gravando. É a semana das mulheres. Spoilers. E hoje saiu um resultado da ONU, que eu estava ouvindo no rádio de manhã, que aumentou o tempo, né? Quando você fala, nós mulheres precisamos ocupar esses espaços. Aumentou o tempo para que as mulheres se igualem aos homens no mercado de trabalho. Em 300 anos. Ou seja, se a gente continuar no passo que a gente está... Mas aí a ONU, né, é uma visão global. Uhum. A gente demora 300 anos até a gente se equiparar, né, às mesmas condições dos homens no mercado de trabalho. Assustador, né? Bastante. E eu venho acompanhando essas estimativas desde antes da pandemia. Eu me lembro que... É um relatório que saiu hoje, por causa da Semana da Mulher. Então, antes da pandemia, se divulgava em torno de 80 anos para que alcançássemos, né? A igualdade de gênero entre homens e mulheres. Depois da pandemia, com um aprofundamento dessas desigualdades, começou-se a falar em 132 anos. Agora, esses 300 é uma novidade ruim, né, que a gente ouve hoje. Parece que todos os avanços feitos até o século XX teve uma desaceleração no século XXI. Mas vai sair mais coisas aí durante essa semana, vamos ver. Mas é uma novidade muito ruim. Mas nos ajuda, né? Claro que assim, tem países como o Afeganistão incluídos, então, que direitos, né, sumiram. As mulheres sumiram, ninguém mais fala nada, né? No Afeganistão e outros países. Então, somando isso aí, dá 300 anos, o que é muito triste. Mas você faz parte de um grupo que é ainda mais difícil da gente mensurar. Não tem como mensurar, na verdade, né? Por enquanto, não tem, acredito que não tem medidas ainda para isso, que é o grupo
de mulheres trans ou de pessoas trans, né? Gabi, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse assunto com você, se você puder ajudar a gente que está assistindo, me ajudar, inclusive se eu falar alguma bobagem, fique livre para me corrigir, por favor. Vieses inconscientes. Se você conseguir me ajudar um pouquinho com isso, porque eu acredito que a causa de muitos comportamentos é algumas coisas inconscientes que a gente não tem, não está ali no nosso, a gente não está vendo toda hora, está meio guardadinho, algum preconceito, alguma coisa que a gente cresceu, departamentalizou no cérebro algumas coisas, e aí a gente segue assim. Eu acredito que a inclusão de pessoas, de diversidade, no geral, e de pessoas trans, passa muito por essa causa, nessa questão de viés inconsciente. Não sei se você concorda comigo, se não concordar, pode me contar. Concordo super com você, e só pegando um gancho da última coisa que a gente falou, que foram esses dados, né, dos 300 anos, esse ano, em 2023, a gente anda falando muito sobre Red Pill, o movimento dos homens que acham que as mulheres são beneficiadas hoje em dia pelas estruturas sociais. E é bem importante que a gente fale desses estudos que são de fato confiáveis e concretos para demonstrar que o desafio está posto para nós mulheres, e não o contrário. Eu sei que é óbvio falar sobre isso, mas precisa ser falado, porque, infelizmente, em 2023, estamos vendo uma ascensão desse movimento masculinista. Mas, dito isso, e entrando na questão dos vieses inconscientes, uma coisa que precisa ser dita é que todo mundo tem vieses. Infelizmente. Você quer explicar o que é viés? Sim. Quando um médico pensa num remédio que ele pode dar para um paciente sem que ele tenha feito exames naquele atendimento, isso é um viés. Ele já atendeu 1000 pessoas com aqueles mesmos sintomas de tosse, de olho coçando, de nariz escorrendo. Então, ele está muito mais inclinado a achar que a causa pode ser um vírus, uma bactéria XPTO. Tá. Então, isso é um viés. Isso facilita as decisões das pessoas no dia a dia. Economiza energia para pensar sobre o assunto. Exato. Se a gente tivesse que pensar sobre tudo, a gente não ia conseguir viver. Verdade. Né? Se a gente, quando pega um carro para dirigir, a gente fosse calcular cada espaço entre os vãos ali para baliza, a gente ia ficar horas para estacionar um carro. Tanto é que, depois de alguns anos, né, dirigindo, você já sente o carro como se fosse uma extensão do seu corpo. Tudo isso ajuda a gente a tomar decisões no dia a dia. Então, de alguma forma, facilita a nossa vida, mas, de outro lado, também dificulta a vida de algumas pessoas. Né? Isso pode fazer com que a gente crie generalizações e tome decisões equivocadas com base em um estereótipo, com base em um achismo. Tá. Então, há pessoas que podem achar que colaboradores trans, ou pessoas trans de maneira geral, são necessariamente pessoas em situação de vulnerabilidade. São necessariamente pessoas desqualificadas. E isso não é verdade. Pessoas trans não são necessariamente desqualificadas. Há pessoas trans com doutorado, há pessoas trans com anos e anos de experiência profissional em grandíssimas empresas. Então, como que a gente pode olhar para esses vieses e repensá-los e desconstruí-los? Sim. Como que a gente pode romper esses estereótipos, esses modelos mentais que nos levam a decisões equivocadas? Sim, Gabi. E assim, antes de eu continuar, eu esqueci de falar do QR Code. Quando eu falei aqui da Mini da Gabi, a gente vai projetar aqui um QR Code na nossa tela para que você acesse e tenha acesso ao tudo da Gabi. A Transcendemos, vai estar o site lá, vai estar o perfil do LinkedIn, tudo que é de você vai estar nesse QR Code que você está vendo aí na tela. Então, você depois clica lá e vai lá saber mais sobre a Gabi. Você vai querer saber, eu já estou stalkeando ela todinha, todinha. Ainda mais para fazer essa conversa aqui, né, gente? Bom, Gabi, o que eu percebo quando a gente fala de viés inconscientes, como a gente aqui tem uma pegada muito para o corporativo, para que as pessoas
líderes, pessoas, todo mundo que trabalha precisa assistir o Pode Ser Humano. Assista e entenda como precisa ser mais humanizado o ambiente de trabalho. Por N benefícios que a gente tem com isso. E o que a gente vê ainda, e você que faz consultoria, dentro dos ambientes de trabalho para fazer uma inclusão de uma pessoa trans? Quais são os vieses que você percebe? Bom, são vários. Tá. Eu sempre digo que o conhecimento é a principal ferramenta no combate ao preconceito. Porque a grande maioria das pessoas que são preconceituosas, elas não fazem isso por maldade. Elas fazem isso por falta de informação. Então, se as pessoas... Eu acredito também. Eu acredito nisso. Então, eu também acredito na bondade bastante... da pessoa, né? Eu sou bastante otimista nesse sentido. Eu acho que as pessoas também. podem mudar e as pessoas, no fundo, querem mudar. Então, você promover um acesso a informações sobre a diversidade vai ajudar uma empresa a melhorar uma cultura e tornar essa cultura uma cultura de respeito, uma cultura de inclusão. Porque, um exemplo sobre pessoas trans. É muito comum que se erre o pronome de pessoas trans. Tá. Chame mulheres trans de ele. E há algumas pessoas que realmente não sabem como lidar com isso. Que quando você se depara com alguém e você não sabe dizer se chama de senhor ou senhora, você pergunta qual pronome essa pessoa utiliza. Pronto. É uma boa prática. Na dúvida, pergunte, sim. Exato. Mas há pessoas que não sabem, não conhecem essa boa prática. E eu não culpo elas por isso. Porque a minha própria mãe, muitas vezes, não sabe lidar com algumas questões minhas. Então, a gente não nasce sabendo. Há pessoas de dentro da comunidade LGBT que podem ser não tão receptivas à questão trans. Há pessoas com deficiência que podem ser capacitistas, podem ser intolerantes a outras pessoas com deficiência. Pessoas da mesma sigla, do mesmo grupo. Então, de maneira geral, eu acredito no conhecimento como uma importante ferramenta no combate a esses preconceitos. Gabi, você falou uma coisa super importante. Ontem eu assisti uma palestra com a Cris Kerr. Uhum. Conhece? Claro. Com a Cris Kerr. E ela falou uma coisa que me fez muito sentido. E eu acho que pode ser uma dica para você que está assistindo, porque foi incrivelmente para mim. De quem a gente percebe, se for possível perceber, né? Porque às vezes é inconsciente, a gente não percebe, que a gente tem mais preconceito, é exatamente com esse grupo que você precisa se relacionar mais. Para quê? Para ir quebrando. Porque daí você percebe que, na verdade, só tem um outro ser humano do outro lado. Uhum. Né? Então, isso fez muito sentido para mim. Você falou, se você perceber que você tem vieses inconscientes, ou se você não conseguir perceber, você fala, nossa, essa pessoa, que estranho, não sei o quê. Qualquer coisa que você faz... Tem alguma coisa aí que você torce o nariz? É desse grupo que você precisa se aproximar mais, para poder quebrar. E a humanidade do outro é que você vai se conectar, na verdade. Não é aparência, não é nada disso. É a humanidade que o outro traz. Sobre esse ponto, eu participei de uma campanha de uma grande empresa de tecnologia que se chamava Conviver Transforma. E eu achei bem interessante essa chamada, porque é exatamente isso. A gente precisa de convivência para transformar nós mesmos e transformar o mundo. Então, na medida em que a gente conhece mais pessoas com deficiência, mais pessoas trans, se conecta com a história de pessoas negras, homens se conectam com a narrativa de outras mulheres. Sim. Tudo isso ajuda não só a reduzir esses vieses inconscientes, mas também ajuda a construir uma nova visão de mundo, uma visão mais humanizada. É verdade. Esse é o nosso grande objetivo aqui, Gabi. Gabi, eu não sei, eu gostaria de te pedir, se você puder, compartilhar um pouco dos obstáculos que você enfrentou no mercado de trabalho. Pode contar da vida, pode contar da partir de quando você quiser. Você me contou um pouco das dificuldades que a sua mãe tem. Ainda, né? E eu acredito que é um processo de construção, né? Para ela também. Se você puder contar um pouquinho dos obstáculos, porque eu acho que exatamente isso, Conviver Transforma, quando eu escuto um pouco sobre você, quando no ambiente de trabalho alguém fala, puxa, meu filho está doente, você já consegue entender por que aquela pessoa precisa sair mais cedo ou mais tarde, então aquilo fica normal, fica comum, você começa a entender a humanidade do outro. Então, se você puder contar um pouquinho e humanizar a sua história pra gente. Bom, eu, em primeiro lugar, sou uma pessoa negra.
Então, desde muito cedo, eu já vivi o racismo. Então, meus pais falavam para eu não correr na rua. Poderia ser perigoso, poderia ser mal interpretado. Falavam para eu andar sempre com a nota fiscal das coisas. Nossa. Esse tipo de coisa que não é todo mundo que ouve. Não, eu nunca ouvi isso. Pois é. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, assim, quando eu era pequena, tinha em torno de uns 5 anos de idade, eu percebi que eu queria fazer parte desse universo dito feminino. Eu me identificava com as roupas, o jeito de ser, tudo isso. E eu queria viver essa feminilidade, mas não parecia algo possível. Assim, eu tive a sorte de ter pais bastante compreensivos, pais que me apoiaram, por mais que eles não entendessem isso como transgeneridade. Assim, eu tive a liberdade de, num carnaval, poder festejar com uma peruca, poder festejar com um biquíni, mesmo quando eu era muito nova. Inclusive, eu postei um vídeo nas minhas redes sociais sobre isso. Quem quiser acessar, é só entrar no meu Instagram, @gabriela.aug. Mas, assim, eu tive pais que, mesmo não compreendendo isso enquanto uma transgeneridade, me apoiaram, me ofereceram algum tipo de suporte. Acho que isso me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje. Mas isso não quer dizer que foi fácil. Claro. Porque um dos desafios adicionais que eu enfrentei foi o fato de eu me entender enquanto uma mulher trans e lésbica. Hoje é mais fácil definir isso para vocês. Mas até alguns anos atrás, eu não conseguia conectar essas duas ideias. Sobre eu me sentir mulher e eu também ter atração por mulheres. Pareciam coisas incompatíveis. E mais do que parecerem coisas incompatíveis, eu também não tinha nenhuma referência sobre isso. Eu não conhecia outras mulheres que sentiam atração por mulheres. Então, isso atrasou, em alguma medida, essa minha compreensão sobre mim mesma. Foi só quando eu estava na universidade, só no auge dos meus 20 anos, que eu descobri que era perfeitamente possível e que essas coisas eram coisas diferentes. Tá. A orientação sexual e a identidade de gênero que eu tenho. Certo. Então, isso é um pouco dos desafios, assim, relacionados ao meu íntimo. Mas agora, pensando em algo mais externo, Você estava nesse conflito dentro de você, e imagino que com 20 anos, não sei, você já tinha trabalhado com essa idade? Sim, eu comecei a empreender razoavelmente cedo. Eu abri uma escola de idiomas com um outro amigo. E, assim, na frente da escola havia um banco. E as pessoas, quando passavam pela rua, sentavam ali para descansar. E até as pessoas que trabalhavam na escola também, eu... Era uma escola pequena. A gente sentava ali naquele banco. E, assim, durante esse momento que eu trabalhei na escola, eu comecei a sair, me vestir com roupas ditas femininas, mas sempre de uma maneira mais discreta, assim, tentando sair à noite. Eu não queria que as pessoas vissem. Tá. Mas mesmo assim, as pessoas do bairro começaram a comentar. Eu lembro de um dia que uma professora da escola estava sentada na frente da escola, nesse banco, e uma outra moça sentou também e começou a conversar com ela. E ela falou, nossa, você trabalha nessa escola? Você sabia que o dono se veste mulher? Então, isso tudo me atrapalhou bastante, assim. O quanto isso doía? Pois é, assim, ouvi esses comentários, ouvi essas coisas ruins. Mas essa não foi a pior parte. Quando eu estava na universidade, eu comecei a pesquisar algo que se chamava, aliás, ainda se chama, de direito digital. Que envolve temas como LGPD, privacidade de dados, propriedade intelectual. E eu comecei a participar de importantes eventos nessa área. Eu tinha uma carreira promissora nesse segmento.
Mas aí, bem nesse momento da minha carreira, eu me entendi enquanto uma mulher trans e decidi viver publicamente isso. Tá. Isso jogou um balde de água fria, praticamente, nessa minha carreira. Porque eu pensava, poxa, será que eu vou ser reconhecida enquanto uma advogada trans nessa área? Porque havia já poucas mulheres e as poucas mulheres que não eram trans não eram tão reconhecidas. Os homens que assumiam posições de destaque nessa área. E eu pensei, poxa, ainda mais uma camada, além de mulher, mulher trans. A interseccionalidade, né? De preconceitos. Exato, e talvez seja importante explicar para a pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo o que é interseccionalidade. Antes de falar de interseccionalidade, a gente precisa falar do conceito de marcador social. Tá. A cor da nossa pele é um marcador social, o nosso gênero é um marcador social, onde a gente nasceu é um marcador social, e acontece que esses marcadores sociais se sobrepõem. Então, eu não sou só mulher, eu sou uma mulher trans. Eu não sou só uma mulher trans, eu sou uma mulher trans que se atrai por outras mulheres. Negra, nasci em determinado lugar, com determinada idade. Então, todas essas características são interseccionalidades. E tudo isso me atrapalhou quando o assunto é carreira. Então, assim, eu sofri com essa falta de representatividade, com essa falta de referências. Eu passei a achar que não seria possível que eu, enquanto uma mulher trans, assumisse uma posição de destaque no mercado. E durante muito tempo eu me culpei por isso. Me culpei, achei que eu era menos, achei que eu colocava a minha família, as pessoas que estavam no meu entorno em situações difíceis. Mas até que em determinado momento eu descobri que não era culpa minha. E talvez eu nem devesse falar sobre culpa, talvez eu devesse falar sobre responsabilidade. As outras pessoas e talvez até as empresas tinham responsabilidade em aprender a lidar com a diversidade. Em pensar em planos de ação, em pensar em estratégias. Hoje, e aí eu estou passando por vários assuntos aqui, várias disciplinas, Sim, né? Sim, é verdade. Se a gente falar de design, design não é só design gráfico, tá? Design envolve design thinking, design de serviços, design de relações. Quando a gente fala no design de algo, o design de um serviço, a gente hoje tem como um princípio não culpar o usuário. Se as pessoas não sabem mexer nesse microfone que eu estou usando aqui agora, o problema não é da pessoa. O problema é do design. A responsabilidade é da empresa que não fez um desenho adequado à pessoa que usa isso. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando da mesma coisa. Se a gente tem uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência, que tem uma experiência ruim ao utilizar um serviço, a culpa não é da pessoa com deficiência. A culpa não é dela que está de cadeira de rodas lá. A culpa, aliás, a responsabilidade é do lugar que não tem um elevador, não tem uma rampa, não tem um profissional treinado para atender aquele cliente, aquele usuário. Então, foram algumas coisas que eu aprendi nessa minha jornada por essa transição de gênero, esse meu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu percebi que eu podia ajudar essas organizações a melhorar esse design, a desenvolver uma estratégia para essa diversidade. Nossa, você falou um monte de coisa tão importante, Gabi. Mas uma coisa assim me doeu, até quando você falou antes, né, que seus pais falaram para você andar de nota fiscal. Eu sinto muito por você ter passado por isso. E eu sinto muito que pessoas ainda tenham que ouvir esse tipo de frase. Eu sinto muito mesmo. Você falou também que você se sentia menos. A gente que é de pessoas, né, isso dói demais, porque imagina você ter um colaborador que hoje se sente menos porque é do jeito que é. Né? Ele não é menos, ou essa pessoa não é menos por conta de ser do jeito que ela é, né? Aliás, ela é muito mais, porque a gente já tem provado aí que a diversidade traz ganhos em lucro, né? É lucro para as empresas. Então, a gente é muito mais. E é só que essas pessoas estão se sentindo menos. E sabe quem está fazendo isso com eles? É a gente. Assim, Gabi, eu assisti uma vez um documentário do Caco Barcelos, Profissão Repórter. E ele estava fazendo uma matéria sobre a marginalização de pessoas trans.
assim, a grande maioria marginalizada. Uhum. Porque as empresas não contratam. Uhum. Né? As empresas não... Claro que hoje existe um movimento para isso e a gente torce para que seja de verdade, porque não é só contratar, é incluir. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a verdadeira inclusão. Uhum. O verdadeiro pertencimento, porque sem isso, se a pessoa não pertencer, ela não vai performar. Não tem jeito, então não adianta trazer, não adianta contratar, pôr o RH para fazer contratação. Traz. Eu sei bem como é que funciona, mas não adianta se a gente não permanecer com o pessoal dentro de casa para realmente ter valor. Ainda tem muita gente marginalizada, Gabi, é isso? Ainda é assim. Sim, e a primeira coisa que a gente precisa dizer sobre isso é que diversidade não pode ser vista como um favor, como uma caridade. Não, porque não é. A gente né? precisa ver a diversidade e a inclusão enquanto potência. Perfeito. Então, se a gente vai trazer pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas trans para os nossos times, para as nossas empresas, a gente vai trazer porque elas são potência, porque Isso elas aí. vão agregar nessas equipes, porque elas vão trazer uma nova visão de mundo. Lindo. Vão poder agregar com as suas próprias trajetórias de vida. E isso vai ajudar essas empresas a criar produtos e serviços melhores. Sem dúvida. Então, pensando assim, a gente tem 2 ganhos. A gente desconstruir aquela ideia de baixar a barra, essa coisa do líder não querer contratar, porque, poxa, vai diminuir a performance da equipe. Não é isso. A gente vai aumentar a performance Sem da dúvida. equipe. Já comprovado. Exato. E também a gente desconstrói aquela ideia no talento de que ele está sendo contratado só pela cota, de que ele seria menos. A gente passa a olhar para a autoestima dessa pessoa também. Porque, fulano, você está aqui não porque isso é caridade. Você está aqui porque a gente precisa de você. O jeito certo de fazer, hein, gente? Escutem isso que ela disse. Não é? Pois é. Eu acho que a gente precisa mudar a nossa visão sobre diversidade e inclusão. Mas também sobre a outra parte da pergunta, sobre os desafios que a gente enfrenta hoje em dia. Para incluir de verdade. Porque a gente tem empresas aqui, dinossauras, de trocentos anos, com um público de todas as faixas etárias. A gente sabe que a geração... A última é o quê, gente? A Z? A Z, né? Eu não sei se é a última, mas é a que tá aí no mercado entrando de 20 agora, anos. né? Ó, se eu falar errado, perdoe-nos. Eles já crescem, já estão convivendo, tá mais fácil, né, para lidar com esses assuntos da diversidade. Mas a gente tem aí a geração Baby Bloomer, tem a X, né, que não viu isso na escola, não teve esse acesso, por exemplo, na minha escola, aliás, na minha vida escolar inteira, eu tive, assim, contato, uma grande amiga da minha irmã, inclusive, e que eu amo de paixão, que é a Daisy, uma pessoa com deficiência. Na minha vida escolar inteira. Então, são 13 anos, 12 anos, né, que eu estudei, de tempo de escola, né, sem tirar a faculdade. Uma pessoa com deficiência. Então, a minha convivência com pessoa com deficiência era muito limitada, né? Eu fui viver isso no mercado de trabalho depois. Como é que eu falei, você aqui, você também, você tem que aprender a conviver, você. Como é que é misturar isso tudo, Gabi? Que é o que você faz na Transcendemos. Sim, sem dúvida. Na Transcendemos, a gente trabalha com a pauta racial, com a pauta de igualdade de gênero, pessoas com deficiência, enfim, todos esses temas que permeiam a diversidade. Mas se a gente for pegar tudo que você disse... Um monte de coisa junto, né, Gabi? São Eu misturo várias tudo. coisas. Assim, o primeiro ponto existe um estudo de uma organização norte-americana chamada GLAAD, que apontou que 12% da geração Z se entende enquanto trans. 12% da Z. 12% Acho que é da essa geração última, Z. Confere pra mim, alguém, só pra gente não falar bobagem aqui no ar, depois, né, vai ficar registrado. Mas essa dos 20 anos é a Z. Né? Tá bom. Já demos a referência, ele disse. 12% da geração Z se entende enquanto trans. Isso é muita gente. É um dado dos Estados Unidos. Exato. Tá. Exato. Eu não sei se temos estudos recentes sobre isso aqui no Brasil. Aqui,
Nós da Transcendemos nos baseamos em um estudo da Ipsos, que aponta que 18% da população brasileira se entende enquanto trans. Aliás, não enquanto trans, enquanto LGBT. Ah, tá. 18% enquanto Tá. LGBT aqui no Brasil. Que é um número também bastante expressivo. Bem alto. Imagine uma empresa que não tem uma política, uma estratégia para isso. Não vai atender Vai 18% da população. Exato, vai perder 18% dos clientes, vai perder 18% dos talentos das grandes e importantes universidades. Perfeito. Então, esse é um ponto. Mas, se a gente seguir nos desafios em si, a gente precisa ter bem fresco na nossa mente qual que é a diferença entre o conceito de diversidade e inclusão. Eu sei que é básico, eu sei que é simples e pode soar repetitivo. Vamos falar de novo, não tem problema. Mas diversidade está ligada àquelas características que fazem com que as pessoas sejam únicas. Diversidade tem a ver com a cor da pele, tem a ver com onde a pessoa nasceu, tem a ver com a idade, tem a ver com orientação sexual. Isso é diversidade. Tá. E a gente precisa buscar pessoas com essas diferentes características para trabalharem nas nossas equipes. Mas isso por si só não basta. A gente também precisa olhar para a inclusão, que é um conceito que caminha ao lado da diversidade. E inclusão eu defino como a experiência que a gente oferece a essas pessoas, Tá. tanto clientes quanto colaboradores. Então, se essa pessoa está se sentindo respeitada, se está se sentindo pertencida, se está vislumbrando igualdade de oportunidades, tudo isso é inclusão. Então, quando a gente fala de uma estratégia empresarial para a diversidade e para a inclusão, a gente precisa considerar essas duas dimensões. E está aí um erro muito comum de empresas que só olham para uma delas. Então, poxa, vamos contratar pessoas com deficiência, vamos contratar pessoas negras. Olham para a diversidade, mas se esquecem da inclusão. Se esquecem de que deve haver igualdade de oportunidades. Essa pessoa que foi contratada para uma posição de analista, ela deve alcançar algum dia uma posição de gestão, de liderança. A gente precisa ter essa diversidade nas lideranças. A gente precisa ter uma cultura na qual essas pessoas se sintam pertencidas. Então, imaginem só a gente contratar um volume de pessoas negras que não tenham a segurança psicológica para colocar suas ideias em uma reunião. Se você não tem segurança, se você não tem respeito no ambiente, a pessoa nunca vai levantar a mão para falar. Nunca vai levantar. E aí ele não consegue contribuir, né? Então, ou se você precisa fazer com que ele pertença para que ele consiga performar, para que ele consiga mostrar o potencial dele. E aí é o respeito às diferenças, né? O que é uma empresa de respeito, que é inclusive um projeto que você fez? Exato. Uma empresa de respeito é uma empresa que respeita, valoriza e celebra as diferenças. Porque nós somos diferentes. Isso precisa ser entendido. No final das contas, a gente busca com que essas diferenças não representem barreiras, né? No final das contas, a gente quer que todo mundo tenha igualdade de oportunidades. Mas que para que as pessoas tenham igualdade de oportunidades, a gente precisa reconhecer que o mundo é desigual. Então, assim... É equidade, né, Gabi? Exato. Essa é a ideia central. Mas por meio da plataforma Empresa de Respeito, a gente tem buscado analisar, apoiar e certificar empresas que respeitam essas diferenças. Ah, vocês têm um selo, então. Exato. É como se fosse um selo. Exato. É uma certificação, mas também uma plataforma de apoio contínuo. A gente não quer só sinalizar quais empresas são as melhores empresas para se trabalhar ou se consumir, mas também ajudar essas empresas numa evolução constante. Então, a gente tem todo um fluxo de apoio por meio de mentorias, um acompanhamento para um gerente de sucesso, para que essas empresas se tornem modelos de inclusão. A gente quer, por meio dessa iniciativa, escalar a nossa presença para além da América Latina. Lindo. Porque hoje a gente tem atendido empresas não só aqui no Brasil. A gente tem atendido empresas na Argentina, no Chile, no México. E a gente não se contenta com pouco. A gente quer mudar a vida de milhões de pessoas. Bom. Missão. Exato. A sua dor virou uma missão. Exato. A minha dor virou uma missão. Eu acho que eu vim para cá para promover não só reflexão, mas também mudança na vida das pessoas. Que bom, Gabi. Que bom escutar isso. Gabi, só
vou te pedir para complementar um pouco como é que a gente faz isso com tantas gerações dentro da empresa. Como é que a gente faz as pessoas serem incluídas com tantas gerações diferentes, com tantos vieses conscientes diferentes, que a gente começou falando sobre isso. Como é que a gente faz isso? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue certificar a empresa que ela é de respeito, tendo um departamento com pessoas de todas as épocas, de todas as faixas, e que é a grande diversidade. Mas como é que você consegue fazer isso? Me conta, se você puder, se não for um segredo industrial, né? Não, posso contar sim. E essa é uma excelente pergunta. Você tinha levantado ela antes, eu dei uma volta e acabei não respondendo. Mas eu pergunto de novo, quando é assim. Né? A nossa conversa tá tão boa que a gente consegue falar sobre tudo um pouco, lá. né? Mas, bom, uma coisa que a gente precisa ter em mente também é que não é porque uma pessoa é mais nova que ela vai estar necessariamente mais aberta à inclusão. Verdade. Volto ainda naquele assunto do Red Pill. Em 2023, tivemos surpresas negativas sobre a quantidade de homens, principalmente, meninos, adolescentes, que embarcaram numa ideia de que as mulheres são culpadas pelos problemas na sociedade. Tá bom. Geralmente são pessoas... Pois é absurda a ideia, né? Mas há muitos jovens que compraram essa ideia. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de não achar que tá resolvido nas novas gerações, porque não tá. A gente precisa continuar trabalhando com essas pessoas. Falando sobre humanização, falando sobre inclusão e diversidade. Esse é um ponto. Mas, de outro lado, também, a gente precisa reconhecer os diferentes públicos, os diferentes grupos, as diferentes gerações que convivem em uma organização e entender quais são as necessidades de cada um deles. Há pessoas, não sei, baby boomers, que podem não ter tido o mesmo contato com essa discussão. Então, como que a gente ajuda a promover letramentos, sensibilizações específicas para esse público, com uma abordagem específica? Eu sempre digo que a gente precisa pensar em uma abordagem que não seja em si mesmada. Uma abordagem, e aí eu vou dar um exemplo para não ficar abstrato. Eu vejo muitos grupos LGBTs, desde páginas nas redes sociais, até grupos de afinidade dentro de empresas, que são de LGBTs, que falam para LGBTs com referências LGBTs, uma linguagem LGBT, convencendo aquelas pessoas que já estão convencidas. E eu acho que a gente precisa romper as nossas próprias bolhas. Como que a gente fala com uma pessoa que não é LGBT sobre essa questão, sobre a importância do respeito, de uma forma que a gente se conecte genuinamente com ela? Isso demanda uma estratégia comunicacional. Sim, sem dúvida. A gente dúvida. precisa disso para alcançar baby boomers. Da mesma forma que a gente também precisa de uma estratégia específica para alcançar esses jovens que se compraram a ideia do Red Pill. Então, esse é um primeiro passo. Existe um desafio comunicacional aí. Ainda bem que tem a Transcendemos, né? Tem a Gabriela Augusto, tem um monte de gente, tem a Cris Kerr fazendo esse tipo de serviço, porque é profundo, né, Gabi? Não Sim. É fácil. Sem dúvida. Assim, a gente... Eu citei um dos desafios aqui, mas por meio da plataforma Empresa de Respeito, a gente consegue tirar um raio-x de todas as ações que estão sendo feitas. Você faz um diagnóstico e você consegue identificar, por exemplo... Bom, você deve fazer um diagnóstico, então identificar talvez em que áreas você percebe que tem um pouco mais de preconceito, onde mais você precisa atuar, né? Você imagino que é dessa forma que você trabalhe. Identifique primeiro e aí vem com as ações de conscientização. É isso? Exato. Nós conseguimos avaliar algumas dimensões da inclusão em uma empresa. Então, exemplo, a gente consegue olhar a governança, se há todo um desenho, toda uma estruturação ali de comitê de diversidade, de grupos de afinidade, como que são divididas essas responsabilidades entre os times. Essa é uma dimensão. Outra dimensão é o monitoramento de dados de diversidade e inclusão. Porque a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não consegue medir. Então, por meio da plataforma Empresa de Respeito, do EDR, a gente consegue entender, traçar uma pontuação
para aquilo que está sendo feito em monitoramento de dados, em compromissos públicos de diversidade e inclusão. Porque faz parte também a gente falar sobre isso, a gente fazer com que essas empresas divulguem, para além dos seus muros, as ações que estão sendo feitas. Tanto para atrair talentos, como para inspirar o seu segmento a fazer o mesmo também. Então, a gente consegue tirar um raio-x, avaliar todas essas dimensões e dar uma pontuação para cada uma delas. Priorizar o que pode ser mudado e quando pode ser mudado. Gabi, como que eu consigo identificar uma empresa com práticas justas e igualitárias? Até sem selo, porque eu tenho visto aí no LinkedIn, nas redes sociais, algumas empresas com selo, por exemplo, um Great Place to Work, que é claro, gente, não dá para mensurar tudo, é muito difícil mesmo, eu não estou pondo culpa no selo, não é isso. Mas que tem comportamentos que não são de inclusão. E dentro das equipes, né, dentro da empresa, talvez de uma forma um pouco mais individualizada, mais localizada, mas existe ainda esses lugares, infelizmente. Como que eu consigo identificar um lugar justo e igualitário? Bom, uma coisa que pode ser feita é conversar com as pessoas que trabalham ali. Esse é um ponto. Se você conhece pessoas, por meio do LinkedIn também, você pode entrar na página da empresa, ver quem trabalha lá, e só entrando nessa página de colaboradores, a gente já consegue ver um pouco da demografia das pessoas, né? Então, uma coisa é uma empresa que levanta a bandeira da igualdade racial, outra coisa é uma empresa que só tem pessoas brancas trabalhando ali. Sim. Então, a gente já consegue ter um balizador nesse sentido. Mas, além disso, ouvindo as pessoas que estão lá, além disso, procurando avaliações públicas sobre essas empresas, há vários caminhos assim que a gente pode seguir. Mas é importante que a gente vá atrás. Porque quanto mais pessoas levantem essa pergunta que você levantou agora, né? Como que eu faço para saber se essa empresa é inclusiva? Mais as empresas vão se movimentar. Mais as empresas vão fazer. Na medida em que seus entrevistadores forem questionados pelos seus candidatos a vagas de emprego, na medida em que seus clientes coloquem lá nos comentários das publicações das redes sociais, poxa, o que essa empresa está fazendo? A gente precisa de colaboradores e clientes demandando dessas organizações que cobrem, né? Que cobrem delas, para que a gente siga avançando nessa pauta. Dentro do ESG, Gabi, não sei se você conseguiu já se aprofundar um pouco aí no S, né, no social. Uhum. O que você vê de movimento? Eu sei que já tem empresas que acabam bancos que emprestam mais barato para empresas que estão comprometidas com ESG, por exemplo. Existe uma questão aí no mercado financeiro. O que você já viu dentro do ESG por aí que tem feito a diferença? Ou quanto inclui o tema LGBT, de diversidade, de pessoas trans? O que você já viu que está sendo, na prática, que está funcionando? Bom, nós temos um case importante que eu poderia mencionar aqui, que inclusive está até no ar, Transforma Team. O hot site está disponível. Que foi um projeto que a gente desenvolveu com uma operadora de telefonia, por meio do qual a gente... não vamos falar o nome, né? Mas chama Transforma Team. Não vamos falar o nome. A gente não vai falar o nome da empresa, mas o programa chama Transforma Team. Exato. Mas boas práticas a gente tem que falar, né, Gabi? Não tem jeito. É um projeto do qual a gente se orgulha, porque ele foi para além dos colaboradores que estavam ali na empresa. Foi algo que atingiu a sociedade de maneira geral. Então, por meio desse projeto, a gente ofereceu bolsas de graduação para pessoas trans. A gente investiu no desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente não só abriu vagas para elas, mas a gente também ofereceu um apoio para que se superasse alguns gaps ali. É claro, eu volto ainda naquele ponto de que uma pessoa trans, ela não necessariamente é uma pessoa sem uma expertise técnica, não necessariamente é uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Sim, mas a grande maioria hoje é, Gabi. Sim. E aí, nesse sentido, a gente entendendo esses desafios, a gente ofereceu um remédio, a gente ofereceu um apoio. Mesmo para pessoas que acabaram não indo trabalhar nessa empresa,
A gente ofereceu graduação, a gente Nossa. ofereceu outras bolsas de outros cursos Que legal, também. que legal. A gente ofereceu um apoio completo para essas pessoas. E a gente acredita que assim a gente vai mudar a sociedade e a gente vai mudar as empresas também. Sem dúvida. Você pode me contar uma história bem de transformação, talvez que você tenha enfrentado dentro de alguma empresa ou com alguma pessoa que fala, nossa, não aceito isso, não sei o quê, e de repente pela conscientização, ou um departamento, ou alguma coisa, pela conscientização, pela convivência, começou a entender, respeitar. Eu queria, se você tiver algum exemplo de história de transformação mesmo de mentalidade. Até para a gente ver que é possível, que é só a gente começar, é só a gente querer, é só a gente pensar no outro como um próximo. Bom, eu ouço cotidianamente pessoas dizendo, Gabi, você mudou minha vida. Isso acalenta meu coração de um jeito que eu nem consigo descrever aqui. Eu tenho ouvido pessoas que se sentiram mais à vontade para serem quem são dentro de uma empresa. Tem pessoas que antes tinham que esconder muito do seu eu. Pessoas que iam trabalhar tristes, com depressão. Mas na medida em que a Transcendemos, levantamos essa pauta dentro da empresa onde essa pessoa trabalhava, ela se sentiu muito mais à vontade, muito mais feliz ali. E nos procurou, mandou mensagens falando, Gabriela, muito obrigada por essa mudança que você proporcionou aqui na empresa onde eu trabalho e também na minha vida. Então, há muita mudança nesse sentido. Mas também há mudança no outro lado também. Eu me lembro de uma empresa onde trabalhava uma pessoa que era uma pessoa muito conservadora, uma pessoa bastante tradicional, militar, uma pessoa que tinha um pé atrás com vários desses assuntos ligados à diversidade. Mas por meio de uma abordagem mais sensível, por meio de uma abordagem amigável, depois de uma série de letramentos, esse rapaz me procurou e falou, Gabi, eu mudei completamente minha visão sobre esse assunto. Hoje eu sou um aliado da diversidade, eu entendo a minha responsabilidade sobre isso, estou super aqui para ajudar, para fazer o que for possível para melhorar a vida de todo mundo que está no meu entorno. E era uma pessoa que não via a importância disso antes, mas que mudou, que hoje tem uma nova visão de mundo. Então, resumindo, eu sou bastante otimista sobre tudo isso. Eu acho que todo mundo pode mudar, todo mundo pode melhorar. A questão é oferecer a informação certa do jeito certo. Você falou uma coisa muito importante você falou que você comunicou de uma forma amigável. Você acredita que então é pelo caminho da colaboração, do amigável, do que o caminho do embate, do confronto? Como que você acha que você tem tido mais resultado? Pois é, resumidamente eu diria que é para uma abordagem amigável. Hoje na Transcendemos a gente constrói pontes e não muros. Esse é o nosso jeito de fazer. Eu já tive muitas discussões sobre isso com outras lideranças de inclusão do mercado. Eu já ouvi de pessoas o seguinte, de que, poxa, o movimento negro conseguiu muito mais avanços do que o movimento de pessoas com deficiência, porque o movimento negro é mais combativo sobre algumas questões. E assim, é inegável que o movimento negro conseguiu alguns importantes avanços e conquistas. Mas, primeiro, eu não sei se foi necessariamente por conta dessa abordagem do embate, e eu também não sei se essa abordagem do embate é sustentável no longo prazo. Porque se a gente fizer barulho, a gente pode até conseguir umas vagas em uma empresa. Mas será que essas pessoas vão conviver bem? As pessoas que foram recém-contratadas, as pessoas que estão lá? Será que a gente vai criar uma cultura realmente de acolhimento para essas pessoas? Ou a gente só vai ter um ciclo, uma bola de neve de embates em mais embates? Sabendo de tudo isso, eu não acredito que o embate é um bom caminho para a inclusão. A gente precisa partir para um outro caminho.
A gente precisa despertar uma consciência nas pessoas sobre a responsabilidade que elas têm em construir um mundo melhor. E o que envolve construir um mundo melhor? Envolve compensar desigualdades, envolve incluir pessoas. Eu concordo muito com você. Concordo muito com essa linha que você está falando. Na história, a gente vê que muitas vezes o amor transforma, o amor constrói muito mais do que, né, de outras formas. Gabi, falando sobre contratar, né? Agora eu vou perguntar especificamente pessoas trans. São pessoas que tiveram uma história, eu não sei, você fez faculdade na PUC, então não sei da sua a estrutura familiar financeira, tal. Mas vamos falar aqui de uma forma generalizada. A maioria tem uma história muito complicada de aceitação dentro de casa, né? Da sociedade, como você disse. Às vezes seu pai e sua mãe até tentaram, né, te apoiar, mas a sociedade não perdoou. Então, acredito que são pessoas que cheguem no mercado de trabalho machucadas, avariadas aí pelo que passaram. E eu acredito e entendo que, por isso, mais ainda, a empresa precisa se capacitar, e aí eu acho que é capacitação da gente entender um pouco como é que chega no mercado. E eu quero que você me conte o que você já viu, como é que as pessoas trans chegam para trabalhar. Vamos imaginar que tem ali um ambiente que não entenda essas dores, porque não passou por isso. Não é porque tenha uma maldade, mas não passou por isso, então não entenda. Imagino que isso... Vocês chegam machucados na empresa ou não? Me conta um pouco sobre essa experiência na chegada no mercado de trabalho, ou até para conseguir uma promoção no mercado de trabalho. Como é que fica essa carreira? Excelentes questões. Bom, em primeiro lugar, assim, eu estudei na PUC de São Paulo, mas isso só foi possível porque eu consegui uma bolsa de estudos integral. Nossa. Eu não tinha como pagar a universidade. Tá. Eu estudei a minha vida toda em escolas públicas. Minha família sempre foi uma família bastante simples. Então, minha mãe só estudou até a 4ª série. Assim, meu pai conseguiu terminar o ensino médio. Tive poucas referências nesse sentido. Tá. Meus pais me falavam, poxa, se você for trabalhar numa oficina mecânica, se você trabalhar em algo assim, algo simples, já tá bom pra gente. Então, assim, eu não sou uma pessoa que veio de um berço de ouro, onde os pais falavam, nossa, você tem que estudar medicina, você tem que ser CEO de uma empresa. Eu não tinha essas referências. E eu não tinha essas pessoas próximas de mim. E eu só consegui entrar na universidade por conta do ProUni, uma universidade pública. Aliás, Legal. uma universidade privada Tá. que foi financiada de uma maneira pública. Mas dito isso, o que eu posso dizer sobre as pessoas estarem machucadas, eu nunca tive que recorrer ao trabalho sexual, como muitas outras colegas trans têm que recorrer. Porque nós, pessoas trans, somos postas à margem. Nós, muitas vezes, somos expulsas de casa. Não somos acolhidas no ambiente escolar. Então, sem o apoio da família, sem uma educação básica, a gente tem que recorrer ao mercado de trabalho informal. Eu tive alguns acessos que fizeram com que eu não precisasse disso, mas muitas colegas precisam. De outro lado, também, pelo simples fato de sairmos na rua, pegarmos um metrô, um ônibus, isso já é motivo para a gente sofrer uma série de violências. Eu, por conta dos acessos que tive, consegui fazer alguns procedimentos estéticos, e hoje as pessoas olham menos para mim. Mas antes, se eu entrasse no metrô, se eu entrasse em algum lugar, as pessoas me olhavam, ficavam me encarando. Se eu ia para um evento, as pessoas olhavam para o meio das minhas pernas e para o meu crachá, tentando descobrir se eu era homem ou mulher e por que eu estava ali. E isso é muito violento. Sim. Se eu saio de manhã e passo por isso, se eu vou num evento, se eu vou na padaria, tenho o meu nome desrespeitado, porque ainda hoje as pessoas me chamam de senhor,
com muita frequência. Se eu tenho meu nome, minha identidade desrespeitada, se eu tenho pessoas me olhando como se eu fosse um extraterrestre na rua, eu não vou chegar numa empresa bem. Claro. Eu não vou chegar com um sorriso no rosto. Quer dizer, você levantou, você passou isso na rua da sua casa, e você passou isso no metrô para ir pro serviço, né? Uhum. Só nesse dia você teve todos esses na padaria que você foi tomar café, no metrô que você pegou, aí você desceu, entrou no prédio, aí você também teve o olhar do porteiro do prédio, talvez, e aí você subiu no prédio, então, como é que chega, gente? E toda ação tem uma reação. Nesse caso, muitos podem dizer, nossa, mas as pessoas trans são irritadiças, são agressivas. Não é que nós somos agressivas, é que a gente vive tudo isso. Muitas vezes nós estamos cansados. Tem uma somatória, e é isso que é importante você estar falando, Gabi. Pra gente entender, pra gente, quem está ouvindo, ouvir, entender tudo que esse ser humano passa. Uhum. E aí a gente ainda exige, né, que tenha um comportamento perfeito dentro do trabalho, digo, um sorrisão no rosto e tá tudo lindo e maravilhoso, sendo que desde as 6 da manhã que saiu de casa, né? E isso é todo dia, todo dia. Exato, assim, a gente se esforça para entregar o nosso melhor. Então, por mais que eu viva tudo isso, ainda hoje, infelizmente, eu me esforço para ser uma pessoa legal nas minhas palestras, nos meus webinars. As pessoas, de maneira geral, gostam de mim, né? Mas algo que precisa ser compreendido é o seguinte. Quando a gente pensa no letramento, no aprendizado. Tá. Frequentemente, a pessoa negra, a pessoa trans, são vistas como manuais ambulantes de diversidade e inclusão. Quem não entende do assunto, geralmente pede para que a pessoa negra explique tudo sobre o racismo para ela. Quem não tem familiaridade com o tema LGBT, fica demandando essas aulas, essa consultoria particular da pessoa trans que trabalha ao lado dela. E muitas vezes essa pessoa negra, que também é machucada pelo racismo, também vive uma série de violências no caminho da casa para o trabalho, muitas vezes essa pessoa também chega cansada. Também, sem dúvida. Essa pessoa não vai ter aquela disposição para ensinar. Sim. Pessoas trans, por exemplo, são sempre questionadas se fizeram uma cirurgia, se não fizeram. Se fizeram a troca de sexo, entre aspas, tá? Tô fazendo, para quem tá acompanhando só o áudio, entre aspas, não se fala troca de sexo. Somos muito cobradas por isso, questionadas. Então, quando alguém nos pede para ensinar sobre isso, muitas vezes uma pessoa trans pode não estar disponível ali para ser a professora particular desse assunto. Então, espero não deixar muito abstrato esse ponto da conversa. Por isso eu queria trazer uma lição aqui. Tá. Quem não faz parte de grupos subrepresentados precisa ter a iniciativa de buscar o conhecimento por conta própria. Precisa assumir uma postura ativa nesse sentido. Então, se você não é uma pessoa trans e você quer ser uma aliada da inclusão trans, por que não seguir pessoas trans nas redes sociais, buscar livros, artigos, vídeos no YouTube sobre o assunto? Para aprender mais as boas práticas, para entender mais sobre essas histórias. Afinal, a convivência não se dá só ali no dia a dia, presencialmente com a pessoa. Você pode conviver com esse assunto nas suas redes sociais, no seu celular, na internet que você acessa. Então, como que você pode assumir uma postura ativa na busca por esse conhecimento para se tornar uma aliada da causa? Para tirar o ônus que recai sobre os ombros da pessoa negra, da pessoa trans, de ficar te ensinando sobre tudo isso. Porque, eu, Gabriela, é meu trabalho ensinar isso. Eu faço com o maior prazer, nossa equipe da Transcendemos faz com o maior prazer, oferece palestras, treinamentos, workshops, tudo isso. A gente faz porque a gente gosta, porque é o nosso trabalho. Mas uma das coisas que a gente precisa deixar de demandar é que pessoas negras sejam manuais antirracistas ambulantes, que pessoas trans estejam dispostas o tempo todo a serem
consultoras particulares de inclusão. Isso não é verdade em todas as situações. E assim, quando você falou, né? Você fez cirurgia, você fez isso é para matar a curiosidade, não é para ajudar na causa de diversidade de coisa nenhuma, é para matar a minha curiosidade sobre isso. Então, guarda para você, né? Não importa, é sobre a outra pessoa, não é sobre você, né? Fica na sua. Eu acho que é hashtag fica na sua. Nesse sentido, eu tenho uma frase que ajuda bastante as pessoas nesse sentido, que é sobre a questão trans, principalmente. Você precisa perguntar o que você deve saber, mas não tem condições de adivinhar. Você precisa perguntar aquilo que você deve saber, mas não tem condições de adivinhar. Então, o que você deve saber? Você deve saber os pronomes da pessoa. Tá. Isso ajuda na convivência do dia a dia. Você saber se chama de senhor, senhora, ele, ela. Então, você pergunta quais pronomes a pessoa utiliza. Como a pessoa gostaria de ser chamada. Isso se pergunta. Mas agora você não precisa saber o que a pessoa tem no meio das pernas. Você não precisa saber como a pessoa se relaciona em seu íntimo ali com o seu companheiro ou sua companheira. Sim. Então, você precisa perguntar aquilo que de fato você deve saber, mas não tem condições de adivinhar. Gabi, como é que, quando você me fala, né, que muitas mulheres trans, elas têm que apelar para a questão do trabalho sexual, como é que eu, como empresa que estou escutando, falo, não, eu quero ajudar, eu quero que, se elas quiserem sair, né, se elas quiserem fazer outras coisas, realizar outras coisas que eu sei que elas são capazes de fazer, como é que eu posso ajudá-los? Ajudá-los também, não sei, acho que os dois casos se encaixam, né? Ajudar as pessoas. As pessoas. Como que eu puxa, eu ouvi a Gabi falando, eu quero trazer essas pessoas, quero que elas façam o que elas quiserem fazer. Como que eu posso fazer? Bom, são algumas coisas que podem ser feitas concomitantemente. Tá. Então, de um lado, a gente precisa olhar para a cultura da nossa empresa, entender se é uma cultura de acolhimento, uma cultura de inclusão. Tá. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa assumir uma postura ativa no sentido de buscar esses talentos. Então, a gente não pode só ficar de braços cruzados, Sim. esperando com que essas pessoas mandem currículos. Porque elas vão mandar, mas às vezes não vão mandar. Sim. Então, como que a gente se conecta com essas pessoas? Tá. Como que a gente desenvolve relacionamento? Como que a gente pensa no fortalecimento da nossa marca empregadora com esse viés de inclusão? E a gente tem muitos cases nesse sentido da Transcendemos. De workshops, de ações, de ativações que nós fizemos, trazendo pessoas de grupos subrepresentados para perto de grandes empresas. De tal forma que a gente cria uma comunidade. Legal. Que aquela comunidade seja nutrida para, quando as vagas forem abertas, essas pessoas já estejam ali. E tem algum tipo de capacitação, Gabi? Tem algum tipo de formação que se ofereça? Não sei se inclui isso. Bom, nós já fizemos vários workshops, principalmente relacionados a soft skills. Tá. Porque muitas vezes é um desafio. A gente ajudar essas pessoas... Muitas vezes, quando a gente fala de uma pessoa de um grupo subrepresentado, essa pessoa não vai estar ali na superfície do LinkedIn. Sem dúvida. Às vezes essa pessoa nem sabe o que é LinkedIn. Nem sabe. Eu acredito muito nisso. Eu acho bem elitizado o LinkedIn. A gente, hoje em dia, não tem como um dos nossos principais serviços o hunting. A gente fez muito no passado. Tá. E quando a gente fazia na Transcendemos, a gente se deparava com muitos talentos que não sabiam o que era uma call, que é Microsoft Teams, o que é criar um Meets, o que é criar um Zoom. As pessoas não sabiam o que isso significava. Ficavam perdidas. Poxa, eu preciso instalar algum programa, eu clico, preciso de um microfone. Ah, nossa, me manda um invite. As pessoas não sabiam o que era um invite. Coisas que são comuns, tranquilas para nós, que estamos aqui no mundo corporativo, podem ser um bicho de 7 cabeças para uma pessoa que não está imersa nesse contexto. Muitas vezes, num trato com um talento desses, a gente pedia, poxa, você se deparou com tal erro? Me encaminha esse e-mail. A pessoa não sabia encaminhar o e-mail.
Então, muitas vezes, a barreira, ela pode parecer muito pequena para quem está dentro da empresa, mas é um degrau muito alto para quem está fora. Então, como que a gente pode identificar as necessidades dessas pessoas e oferecer um remédio para elas? Nesse caso, a gente elaborou uma série de workshops sobre soft skills, sobre o manejo dessas ferramentas, sobre como montar um currículo, sobre como montar uma experiência pessoal. Porque, veja, há muitas pessoas que estão fora do mercado que pensam, poxa, eu não me vejo nessa organização, acho que eu não sou capaz, poxa, eu não tenho experiência. Mas claro que tem experiência. Você pode não ter um estágio ali em vendas, mas você participou de um projeto na universidade que desenvolveu habilidades também importantes para essa organização. Então, como que você entende essa sua potência, essa sua força, essa sua experiência e traduz ela numa apresentação para uma entrevista de emprego? Muito bom. Então, são coisas que a gente pode ajudar esses talentos a fazer para que a gente potencialize essa inclusão nas nossas vagas. Sim, sem dúvida. Bom, Gabi, eu tive ontem uma palestra, como eu te contei. Lá na palestra apareceu um número, eu queria compartilhar aqui com vocês esse número, essa estatística, que é da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, dizendo que 62,5% de pessoas LGBTQIA+, aí é bem específico, tá? Não é de todos os grupos que a Gabi também está trazendo, se sentem excluídas no ambiente de trabalho. E um outro dado muito importante também é que jovens LGBTQIA+, entre 13 e 17 anos, 5 vezes maiores as chances da tentativa de suicídio. Né? Exatamente por não serem, comparados aos heterossexuais, por não serem aceitos. Como que essas estatísticas... Para mim doeu muito, imagino que para você... Como que dói isso? Como é que bate? Assim, esses são números que você apresentou, mas a gente poderia mencionar aqui histórias. Uma história recente que comoveu muitas pessoas é o do Popo Vaz. Você conheceu o Popo Vaz? Não. O Popo Vaz foi um influenciador bastante relevante na cena LGBT, principalmente na cena trans. Ele tinha centenas de milhares de seguidores no Instagram, nas redes sociais. E em determinado momento da carreira dele, ele começou a sofrer uma série de violências nas redes sociais. Pessoas dizendo que ele não era um homem de verdade, pessoas dizendo que ele era uma pessoa menos do que as outras. E o Popo Vaz acabou tirando a própria vida, recentemente, por conta disso. Foi um caso que comoveu bastante todo mundo, comoveu a mim, colegas, e não é o único. Para quem está buscando números, pode acessar o relatório da ANTRA, que é um relatório sobre violência às pessoas trans. E ele menciona números assim aterrorizantes. O país, hoje, o nosso país, é um dos mais violentos para a nossa comunidade no mundo. Então, é inegável que nós temos desafios a serem superados. Há muita coisa que precisa mudar, porque a nossa vida não é nada fácil. Bom, pessoal, então, pegando o gancho da Gabi, se 62% não se sente incluído, provavelmente, né, a probabilidade é bem grande de o seu colega de trabalho que está sentado na sua mesa, ou sua colega de trabalho, não se sinta pertencente a essa equipe. E aí a gente precisa pensar o que a gente vai fazer com essa informação. Né? Você me contou uma história agora de alguém que não deu conta. Né? No caso, quando você me conta do Popó, né? Eu acho que será que tem que ter uma hashtag para todo mundo? Eu não sei, sabe? A gente precisa levantar essa bandeira, porque eu não me lembro de ouvir alguém falando, poxa, o
Popó Vaz morreu. Vidas trans importam. Vidas trans importam, não ouvi ainda. E quando eu vejo aqui que os meninos, né, com os adolescentes, têm 5 vezes mais chance de cometer suicídio, então tem muita gente morrendo. E é sobre vida, né? Então, eu penso que o nosso trabalho aqui muito, Gabi, é trazer a vida para o ambiente de trabalho. Onde tem vida, tem ideia, tem criatividade, tem, sabe, tem tudo de bom. E é trazer a vida. Então, eu acho que a gente precisa fazer um apelo, assim, para todo mundo que está assistindo, ouvindo. É sobre vida, gente, né? É sobre a pessoa do seu lado poder sorrir, poder ser quem ela é. E o que a gente ganha, Gabi? Quando a gente permite, né? Não está nem na nossa alçada essa permissão, né? Mas quando a gente, entre aspas, permite que o outro seja quem ele é. O que a gente ganha com isso? O que o ser humano ganha com isso? Bom, antes de falar o que a gente ganha, acho que é importante falar o que a gente pode fazer. E nesse sentido eu tenho passado 4 passos, como uma jornada da pessoa aliada. Então, você que nos ouve agora, a primeira coisa que você pode fazer é se posicionar. Porque se posicionando, você vai estar inspirando outras pessoas a fazer o mesmo e você também vai estar trazendo mais pertencimento a quem está no seu entorno. Então, esse é o primeiro passo, se posicionar. O segundo passo é reconhecer os seus próprios vieses. É entender que você também tem preconceito. Que você está inserido num contexto marcado por uma série de valores, uma série de crenças, e que em algum nível você acaba reproduzindo isso. Mas para além da consciência dos vieses, como um terceiro ponto, você precisa assumir uma postura ativa na busca por conhecimento. É aquilo que a gente já falou aqui. Como que você segue mais autores, aliás, segue mais influenciadores LGBTs nas redes sociais, como que você lê mais mulheres, como que você consome mais filmes e séries protagonizados por pessoas negras. Isso é uma coisa. Esse é um terceiro ponto. Como último ponto, você precisa multiplicar esse conhecimento também. Talvez nem todos os colegas da sua empresa possam estar ouvindo esse podcast agora. Possam não ter acessado informações importantes sobre diversidade e inclusão, sobre boas práticas de acolhimento à população com deficiência, à população negra. Então, sabendo que nem todo mundo teve acesso a isso, a essas informações, como que você pode multiplicar esse conhecimento? Então, se você aprendeu algo novo hoje, por exemplo, aquela boa prática de perguntar o que a gente deve saber, mas não tem condições de adivinhar, como que você pode comentar sobre isso com um amigo? Porque eu tenho certeza, se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente vai construir um mundo mais justo e mais igualitário. E um mundo que é bom para todo mundo. Porque eu vi uma citação recente, eu não me lembro exatamente quem falou isso, mas foi o seguinte: se um homem de 60 anos olhar para trás e perceber que ele é a mesma pessoa que ele era quando tinha 30 anos, esse homem perdeu 30 anos da vida dele. É isso mesmo. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores amanhã, pessoas melhores do que somos hoje, do que fomos ontem. A gente precisa continuar evoluindo. E um caminho para essa evolução é repensar essas nossas boas práticas de diversidade e inclusão. Muito bom, Gabi. Perfeito. Gabi, você acha que faltou a gente falar sobre algum assunto? Você gostaria de falar mais alguma coisa que talvez a gente não tenha conversado? Bom, gostaria de fazer um convite para quem acabou não clicando no QR Code, talvez esteja aqui na tela, Bota de novo. Né? Bota de novo o QR Code, Brasil. Viu, garoto? Bote aqui. Vai estar aqui. Já tá. Já pode tá falar que tela. tá aqui. Quando você fala, ele tá aqui. Mas, de qualquer forma, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode seguir as minhas redes sociais. No LinkedIn é Gabriela Augusto. Nas outras também, né, Gabriela Augusto, podem seguir por @gabriela.aug. E quem precisar de um apoio mais técnico na sua empresa, pode procurar a Transcendemos, pode procurar também a plataforma Empresa de Respeito.
Queria agradecer de novo o convite. É sempre um prazer falar desse assunto. Imagina, o prazer é muito, muito, muito nosso, sem dúvida. Muito obrigada. Claro que, infelizmente, o nosso tempo é pouco, porque eu queria ficar conversando muito mais aqui com você, entender muito mais. Obrigada. Obrigada. Eu sinto muito por você ter sofrido, mas obrigada por transformar essa dor nessa missão incrível, que é melhorar a vida das pessoas. Eu acho que não tem nada mais legal de fazer, melhor de fazer, do que transformar a vida das pessoas. Muito obrigada por essa missão, viu, Gabi? Obrigada pela sua participação. Obrigada a você que está aí com a gente, gostou, curte, como a Gabi falou. O que você vai fazer com esse conhecimento? Compartilha, minha gente. Não é, Gabi? Compartilha. Claro. Compartilha com seus amigos, seus colegas, todo mundo da empresa. Para de falar bobeira no grupo do WhatsApp, bota o nosso podcast lá. Aí você ganha mais, tá bom? Vai ganhar um ponto lá. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.